Agadirogan Satatanu Shaktan Asheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Mohara Tidanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2, o Dinacharya, com o shloka número 11 e 12, tá? Então a gente vai ler a segunda metade do shloka 11, a gente leu a primeira metade do shloka 11 na semana passada e hoje a gente vai ler o shloka 12 também. E o shloka de hoje continua falando sobre Vyayama, sobre atividade física, e ele diz o seguinte: Ardha Shaktyani Shevyastu Balibhi Snigdha Bhojbihi Shita Kaleva Santecha Mandameva Tatonyada Tam Kritvanu Sukham Deham Ardha Yecha Samandataha. Então ele diz alguns cuidados, né? A gente falou na semana passada sobre Vyayama, sobre atividade física, sobre os benefícios da atividade física e sobre as contraindicações de atividade física. E agora ele quer estabelecer, continuando falando, né, das contraindicações, mas criando algumas especificidades. Então ele fala Ardha Shaktyani Shevyastu. Então, Ardha, metade, Shaktya, da sua potência, da sua capacidade. Ardha Shaktya, então a metade da sua potência. Nishevyaha. Nishevyaha deve ser feito, né? Deve ser... Então, quando você fizer atividade física, você tem que fazer Ardha Shaktya Nishevyaha, a metade só da sua capacidade. E quem são essas pessoas que vão fazer atividade física na metade da capacidade delas? Vão ser os Balibhi, as pessoas que têm força, as pessoas que têm uma boa saúde, que têm uma saúde legal, uma saúde forte. E os Snigdha Bhojbihi. Snigdha são, a gente já falou bastante sobre isso, oleosidade, né? Bhojbihi, as pessoas que estão acostumadas a comer alimentos muito oleosos, gordurosos e pesados. Então, pessoas que têm uma digestão muito boa e pessoas que são muito fortes, elas podem fazer atividade física na metade da sua capacidade. Percebe aqui que no shloka anterior ele já tinha falado um pouco sobre as pessoas para as quais a atividade física não é recomendada. Então ele falou de algumas pessoas que sofrem de algumas doenças, falou de pessoas jovens e pessoas muito velhas, que para essas pessoas não seria recomendado fazer atividade física. E aqui ele está reiterando isso. Agora sim, para as pessoas que são fortes e que têm uma boa digestão, ainda assim essas pessoas não deveriam ultrapassar muito a metade da sua capacidade de atividade física. Shita Kaleva Santecha. Então, essas pessoas também deveriam fazer essa atividade física principalmente em Shita Kale, a estação fria, né, no caso as estações frias, considerando o calendário indiano, ou no nosso contexto no Brasil, em Portugal, né, nas estações frias, em Vasante, na primavera, na estação que sucede a estação fria. Então, enquanto está fresco, enquanto está frio, você está liberado de fazer atividade física se você tem um corpo e uma digestão legal, mas toma cuidado para ir só até a metade da sua capacidade. Você não pode se exaurir totalmente no processo de atividade física. Mandam eva tataha anyada. Então, anyada nas outras estações, tataha anyada. Então, nas outras estações, mandam eva. Você também pode fazer, né, eva, mas mandam um pouco mais devagarzinho. Então, se nas estações frias você pode fazer metade da sua capacidade, nas outras estações você não deveria chegar na metade da sua capacidade. Você deveria fazer mais devagarzinho. Mandam. Esse ponto confunde muito as pessoas. E eu acho bastante interessante. Na Índia, a gente não tem o costume de atividade física, né? Então vocês veem que o esporte nacional aqui é o cricket, né? Que é um esporte extremamente lento, longo e que não é de muita, né? Não é um esporte tão intenso de atividade física como um boxe ou como um atletismo, né, da vida. Vocês percebem que talvez por um contexto até social ou
socioeconômico, a Índia não tem muita participação em Olimpíada, não tem uma cultura, se vocês que já viveram aqui ou já passaram por aqui, veem que a gente não tem uma cultura muito grande de atividade física. Então, num país que não tem muita cultura de atividade física, normalmente a atividade física, pela comunidade médica e pelas castas mais sacerdotais, os brahmins, ela é meio abominada. Então, é muito comum aprender que você não deve fazer muita atividade física mesmo, né? E o Samhita, ele fala claramente que você deveria fazer na metade da sua capacidade. Só que, para aqueles de vocês que têm experiência com atividade física, como eu tenho bastante, vocês sabem, a maioria das pessoas nunca chega na metade da sua capacidade. Então, se eu treino, por exemplo, para um Ironman, ou se eu treino corrida, ou se eu treino qualquer luta ou dança, por exemplo, a gente quase nunca chega na metade do ponto de exaustão que o corpo chega. Uma pessoa que faz uma atividade de levantamento de peso, por exemplo, dificilmente ela vai treinar com base na metade da capacidade total dela, né? Então, isso é uma coisa, e o Samhita ele prescreve, então o ideal é você fazer atividade física diária, mas de intensidade mais reduzida. Então, por exemplo, não é uma prescrição do Samhita fazer atividade intervalada de alta intensidade, como hoje em dia as pessoas fazem muito HIIT, né? HIIT. Então, treino intervalado de alta intensidade não é o jeito prescrito pelo Samhita. A gente prefere fazer atividades com menos intensidade, mas diariamente, né? E outra coisa que é importante vocês também entenderem é que a metade da sua capacidade, se você tiver o hábito de fazer atividade física diariamente, a tendência é que a metade da sua capacidade aumente. Então, se você é uma pessoa que só consegue correr 1 quilômetro com a metade da sua capacidade, imagina que a sua capacidade total seria correr 2 quilômetros, você só corre 1. Se você fizer isso todo dia, daqui a pouco 1 quilômetro não vai ser mais a metade da sua capacidade, porque o corpo tende a se adaptar e a se condicionar. Então, como a atividade física ela é prescrita como um dinacharya, como um hábito diário, a tendência natural do corpo é se adaptar a essa atividade e aguentar mais, né? E criar mais resistência. Na nossa leitura anterior, a gente viu que ele falou de que a atividade física ele te dá capacidade para realizar trabalho, né? E essa capacidade de realização de trabalho, ela vai aumentando conforme você vai fazendo atividade física. Então, se você sempre faz atividade física com baixa intensidade, essa baixa intensidade, aos pouquinhos, vai aumentando de nível. Então, você pode pegar uma pessoa, por exemplo, como eu, que treino corrida, e que no início do meu treinamento, há 5 ou 6 anos atrás, eu conseguia correr 1 quilômetro e ficava exausto. E hoje em dia eu corro 5 quilômetros e não sinto nada. E daqui a pouco eu corro 10 quilômetros e não sinto nada. E aí eu corro uma maratona e fico cansado. Mas meia maratona eu já não sinto mais tanto assim. Então a tendência do corpo é criar condicionamento. E essa metade da sua capacidade, ela vai se expandindo. Estou fazendo essa observação inteira aqui porque é muito comum nos estudos de Ayurveda, tanto aqui na Índia, né, quanto no Ocidente também, a gente perseverar uma percepção de que o Ayurveda contraindica a atividade física. Isso não é verdade. A atividade física é essencial, ele dedica alguns shlokas, inclusive do capítulo de Dinacharya, para falar de Vyayama, para falar da atividade física. O que a gente tem que entender é que tem alguns casos de doença nos quais a atividade física é contraindicada. Então não é à toa que muitas pessoas vão para a Índia fazer tratamentos de doença, e aí voltam com uma contraindicação de atividade física. E aí pode ser que você conhece alguém que fez um tratamento ayurvédico e que recebeu uma prescrição de não realizar atividade física, e aí fica parecendo, então o Ayurveda manda não fazer atividade física, e não é isso. É que no caso daquela pessoa em particular, a atividade física não era recomendada. Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que tem um Agni bom, que deveria ser o seu caso, se esse não é o seu caso, você deveria procurar um profissional de saúde para se tratar, porque você está com algum problema. Se você é uma pessoa saudável, você deveria fazer atividade física todos os dias e fazer atividades físicas de baixa intensidade, né, na metade da sua capacidade. Isso não significa que você vai parar toda hora que você sente um cansacinho, tá, gente? A atividade física na metade da sua capacidade, ela é uma atividade física que cansa.
Uma pessoa que corre, por exemplo, ou que faz uma atividade aeróbica, se ela sempre treina com 50% da capacidade do batimento cardíaco máximo dela, aos poucos ela vai criando condicionamento e ela consegue treinar assim até para uma maratona de Nova York da vida, tá? Então, achei interessante a gente comentar um pouco aqui, porque eu percebo que existe um preconceito, até às vezes, com a atividade física dentro dos estudantes de Ayurveda. E meus alunos não, minhas alunas não. Eu quero que vocês levantem e vão se mexer e se mexam todos os dias. Vamos agora para o nosso minutinho de sânscrito. E hoje a gente vai continuar nosso estudo do Devanagari, né, do alfabeto do sânscrito, com a nossa próxima consoante, que é o K. Então, se na semana passada a gente falou sobre o K, agora a gente está falando sobre o K. A diferença entre elas duas é a quantidade de ar que você coloca para fora na hora da pronúncia. Então a gente tem duas categorias de vogais, uma que a gente chama de Alpa Prana e uma que a gente chama de Mahaprana. O Maha, a palavra Maha significa muito e Prana significa o ar, né, o hálito. Então, sempre vocês vão ver agora, quando a gente estiver listando o alfabeto do Devanagari para vocês, que a mesma vogal, a mesma consoante, desculpa, ela pode ser pronunciada com menos ar ou com mais ar. E isso faz com que ela vire uma consoante diferente. Então a gente viu o K na semana passada e agora a gente está vendo o K. K, 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 K. A diferença é só na pronúncia uma tossezinha que você dá, né? Você solta um pouquinho mais de ar. A gente vai ver ao longo dos nossos próximos vídeos todos que a maioria das consoantes do Devanagari tem uma versão com menos ar e uma versão com mais ar. E é importante que vocês pratiquem isso. Então o K, que é a nossa consoante de hoje, tem o desenhozinho que eu vou colocar aí para o lado para vocês. É como se fosse uma setinha, uma bolinha e um traço, com um traço em cima, né? E se ela se juntar com as diferentes vogais, a gente vai fazer o exercício que a gente fez na semana passada de novo. Então, lembra, se você tem o K e o K ele não entra com nenhuma vogal, você vai botar um tracinho embaixo dele e ele vira um K Holland, que a gente diria. E o som dele fica K, K, K. Se você juntar ele com um A curto, ele fica K. Com A longo, ele fica K. Com I, ele fica Ki. Com I, ele fica Ki. Com U, ele fica Ku. Com o U, ele fica Ku. Com o O, ele fica Ko. Com o O, ele fica Ko. Com o E, ele fica Ke. Com o Ei, ele fica Kai. E com o R, ele fica Kr. Kr. Então, esse é o uso mais comum, né, das vogais junto com essa consoante específica. E o dever de casa de vocês agora é, primeiro, nesses próximos 7 dias, sentar e, se vocês quiserem aprender a escrever, escrever isso e a junção dele com cada vogal. Vocês agora já estão se aprofundando cada vez mais na junção das consoantes com vogais, então já fica cada vez mais fácil para vocês identificarem, né, essas vogais, né, no texto. E agora a gente já tem duas consoantes que você pode identificar. Então agora, em todos os slokas, em todos os vídeos dessa série, eu gostaria que vocês procurassem a presença do K e a presença do K. Combinado? Fica o dever de casa aí para a próxima semana. Na próxima semana a gente vai continuar o alfabeto do Devanagari e vai falar mais um pouquinho sobre Vyayama, sobre atividade física. Tamanha é a importância da atividade física dentro do Dinacharya. Vê como ele não poupou slokas aqui e como a gente não vai poupar vídeos e comentários sobre atividade física. Não é à toa que movimento é o que eu chamo de um dos 4 pilares da saúde. O fundamento para o movimento ser um dos 4 pilares da saúde está aqui, de acordo com os Samhitas. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.